João, capítulo 1, versículo 1, depois dos versos 14 até 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor, concede-nos a graça, o privilégio de mais uma vez, através da Tua palavra, podermos ouvir a Tua voz e sermos então por ela transformados. Desejamos, Senhor, que pelo Teu amor, pela Tua bondade, o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento para nós contemplarmos com mais clareza a glória da pessoa de Cristo. Que essa glória, Senhor, ela seja toda cativante para nós. O nosso viver pessoal e o nosso viver coletivo possa realmente estar focalizado na pessoa do Senhor, centralizado em Ti, de tal forma, Senhor, que a Tua glória possa resplandecer de nós, das nossas vidas mortais, frágeis, mas compradas por Ti, com este propósito. Pedimos, Senhor, que a ação da Tua palavra, pelo Teu Espírito, nos dê essa clareza, essa visão espiritual, para que sejamos governados por ela. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós então fizemos uma introdução na reunião passada a respeito da pessoa de Cristo. E nós então iremos gastar algum tempo em torno desse assunto na palavra de Deus. Agora, eu gostaria de dizer para os irmãos alguma coisa ainda que é parte da minha convicção enquanto nós estudarmos esse assunto. Eu creio que da mesma maneira que como nós vimos no início desse estudo, no início da primeira série que nós compartilhamos sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus, nós vimos que não basta nós crermos em Deus de modo geral. Irmão, se lembra daquele texto de Tiago, capítulo 2, que diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas até os demônios creem e tremem. Então, não basta crermos em Deus, isso é muito vago e geral. Agora, nem mesmo basta nós crermos em Cristo, também de forma geral, porque muitas pessoas também dizem: eu creio em Cristo. E essa fé em Cristo, ela pode não ter nenhuma realidade salvadora. Nenhuma realidade salvadora. Uns creem em Cristo como um entre muitos, como um entre outros na galeria dos profetas, dos filósofos, dos moralistas, né? Outros creem em Cristo de uma forma indefinida, metade Deus, metade homem. Então, uma fé em Cristo, pura e simplesmente, ela também pode ser uma fé geral e uma fé não salvadora. Nós precisamos crer no Cristo da Bíblia. E essa é a finalidade, então, de nós estarmos abrindo as Escrituras com esse propósito. Conhecermos o Cristo das Escrituras. Porque esse é o único Cristo. Qualquer outro Cristo, entre aspas, é uma invenção da imaginação humana. Então, a nossa fé, ela é fundamentada na revelação da palavra de Deus. Nessa autorrevelação. Deus, aprove a Deus revelar-se a si mesmo.
E Ele se revelou na sua palavra de forma autoritativa, final e completa. Então, se nós não crermos nisso, nós não cremos no Cristo da Bíblia. E se nós não cremos no Cristo da Bíblia, nós não podemos ser salvos. Nós temos uma visão vaga a respeito de Cristo. Então, os irmãos, vejam como é importante nós pautarmos a convicção do nosso coração na pessoa de Cristo, como é revelada nas Escrituras. Não basta uma fé geral, nem em Deus, nem em Cristo. Nós precisamos, então, conhecer a palavra em torno desse assunto. Agora, uma outra questão que também é parte da minha convicção e eu queria repartir com os irmãos. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 15, se os irmãos quiserem confiram depois, o apóstolo Pedro nos diz assim que nós devemos ter condições de responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós, e que devemos fazê-lo com mansidão, com temor, com boa consciência. Responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Então, um cristianismo que não se preocupa com doutrina, um cristianismo que não se preocupa com o ensino, não é um cristianismo que glorifica a Deus. Eu digo isso, eu creio que entre nós aqui, pela graça e misericórdia de Deus, isso não tem sido um fato. Mas quando nós olhamos o cristianismo de modo geral, os irmãos vão ver que isso é um fato. Parece que é virtude dizer assim, nós não nos preocupamos com doutrina, nós nos preocupamos com coisas práticas. Nós não precisamos de ensino, nós precisamos de realidade de vida. Como se uma coisa fosse contrária à outra. Ou como se uma coisa perturbasse a outra. Como se o ensino perturbasse a realidade de vida. E como se a realidade de vida fosse, então, perturbada pelo ensino. Mas a Bíblia coloca essas duas coisas juntas, como duas faces de uma mesma moeda. Sendo que o ensino sempre vem primeiro. Então, se nós não temos uma clareza doutrinária, nós não teremos uma clareza de vida. Então, os irmãos, vejam como é importante nós conhecermos as Escrituras. Quantos textos da própria Escritura nos falam isso? Salmo 119, por exemplo. Lâmpada para os meus pés. Fala de conduta, caminhos, a maneira como eu ando, como eu me comporto. Lâmpada para os meus pés, para a minha conduta, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então a palavra testifica dela mesma nesse sentido de forma muito abundante, né? Se nós não temos clareza de visão, clareza de ensino, nós não temos clareza de vida. Nosso coração é todo confuso, nós não demonstramos uma alegria na nossa salvação, nossa vida não pode glorificar a Cristo. Nós vivemos na base religiosa, muitas vezes uma base de tradição que recebemos de outros, de segunda mão, de terceira mão, de quarta mão. E ficamos preservando essas coisas como sagradas, mas nem mesmo entendemos o que elas significam. Esse era o viver dos fariseus. Eles preservavam a tradição. O Senhor diz assim, vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Então os irmãos vejam a importância de nós abrirmos as Escrituras e conhecermos a Deus através das Escrituras. E é isso que temos procurado fazer, né? Nós vimos um pouco sobre o ser de Deus. Nós temos visto então agora mais sobre a pessoa de Cristo. Algo então diretamente relacionado à pessoa de Cristo. Irmãos, é muito fácil nós testarmos se o que eu estou dizendo é verdade, se realmente funciona assim. Muito fácil, é muito simples. Eu creio que a medida seria o seguinte: os irmãos verifiquem as suas próprias experiências. A única coisa capaz de sustentar os nossos corações na aflição, na prova, na tribulação, na angústia, na perseguição, às vezes na afronta, na incompreensão, na injúria, em torno de Cristo e por causa do nome de Cristo, é a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Nós costumamos nos apoiar em outras coisas. Nós apoiamos em circunstâncias, quando elas vão bem, nós estamos bem. Nós nos apoiamos em pessoas, então quando o nosso relacionamento com pessoas está bem, nós estamos bem. Nós nos apoiamos em sentimentos, então quando os sentimentos estão bem, nós estamos bem. Não é? Agora, circunstâncias, relacionamentos com pessoas e sentimentos são mais instáveis do que a areia movediça. Então, se a nossa fé se apoia em circunstâncias, pessoas e sentimentos,
nós estamos fadados ao fracasso. A única coisa capaz de nos sustentar, quando o sentimento falta, quando as pessoas faltam, quando os relacionamentos estão bem, quando as circunstâncias são adversas, é a visão que nós temos de Cristo e da palavra de Deus. É a única coisa, é só o que sobra. Porque é o verdadeiro fundamento. Pedro, na sua epístola, 1 Pedro 2, ele diz assim que nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e que é permanente. Aí ele diz assim, toda a carne é como a erva. Está falando sobre a instabilidade, a mutabilidade, não é? Do que nós somos, do que nós pensamos. A carne, enfim, não é? O que nós somos, o que nós fazemos. Toda a carne é erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Então o melhor da carne é isso, não é? A juventude da vida, a primavera da vida, o vigor da vida, a glória da carne é flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, Pedro diz. E ele termina dizendo assim, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E essa é a palavra que nos foi evangelizada. Então, os irmãos, vejam a importância de vivermos pela palavra de Deus, porque tudo se vai. De alguma maneira, tudo se vai, né? Escorre pelo vão dos nossos dedos. Então, se nós não temos uma visão de Cristo e um conhecimento da palavra de Deus, nada pode sustentar a nossa fé. Nem sentimentos, nem pessoas e nem circunstâncias. Então, o desejo do nosso coração é que o Senhor desperte em nós um anseio por conhecê-lo segundo as Escrituras. Para que na medida então que nós estivermos sendo provados, né, de tantas formas, nós então aprendamos, através desse cadinho purificador, né, da aflição, que Deus sempre usa nas nossas vidas, né, seja através de circunstâncias, seja através de pessoas, esse cadinho purificador, ele possa realmente purificar a nossa fé nesse Senhor, nesse Cristo bíblico, nessa palavra, não é? Porque muitas vezes, meus irmãos, as aflições, os sofrimentos e as tribulações produzem efeito contrário em nossas vidas. Elas amarguram o nosso coração contra Deus, porque falta-nos a visão da palavra. É só por esse motivo. Esse é o único motivo. A nossa fé é testada pelo fogo, e se ela tem fundamento na palavra, ela é apurada. Se ela não tem fundamento na palavra, a tribulação redunda em amargura, em ressentimento. Em primeiro lugar, contra Deus, e depois contra todo mundo, né? Nós cobramos, nós criticamos, né? Nós tornamos os outros responsáveis pela nossa situação, né? Falta de visão de Cristo e de apego, então, à palavra de Deus. Então, essas coisas são muito importantes. Não tem nada de místico aqui. É tudo muito prático. Se nós não tivermos uma visão de Cristo, uma visão da palavra, nossa fé não tem sustentação. Na hora da prova, tudo se vai, junto com os sentimentos. Então, nós precisamos desse retorno, né, à palavra de Deus, à revelação das Escrituras. É isso, então, que temos procurado fazer. Esse cristianismo, então, simplório, ele não nos ajuda em nada, né? O cristianismo não é simplório. O cristianismo é algo definido, é algo concreto. A nossa fé, obviamente, ela é supra-racional, não é? Mas ela também é racional. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós prestamos um culto racional. Não é um culto explicado puramente pela razão, mas é um culto racional. Eu sei o que eu estou pensando, eu sei quais são as minhas convicções, eu sei em quem tenho crido, como Paulo diz, não é? Eu sei qual é a minha esperança, eu sei no que eu me apoio, eu sei qual é a minha segurança, não é? Então, uma fé racional. Então, graças a Deus por isso, não é? É uma fé integral. É uma realidade de Deus para o nosso espírito, mas também para a nossa mente, para as nossas emoções, nossos sentimentos, né? Graças a Deus por essa integralidade da vida cristã e da fé cristã, né? Irmãos, nós paramos na reunião passada, lendo esse texto do Evangelho de João, nós colocamos algumas questões para os irmãos a respeito, então, da história da igreja e, especificamente, alguma coisa com relação à pessoa de Cristo de forma bem geral. Eu acho que eu só li esse texto no início da reunião passada e mais nenhum, não é? Nós fizemos, na verdade, uma introdução aqui, tocando em muitos pontos que nós vamos retomar um a um, porque eu sei que as mensagens têm sido gravadas, mas sei que nem todos ouvem,
Então eu gostaria de retomar aqueles pontos e outros ainda que nós nem tocamos daquela reunião anterior, e irmos devagar, passo a passo, pedindo a Deus e dependendo dele, para que então os olhos do nosso coração possam ser iluminados, que nós possamos compreender a palavra de Deus com relação a essa doutrina da pessoa de Cristo. Ela é então da doutrina das mais fundamentais na palavra de Deus, realmente a mais fundamental, né? Dela procedem todas as outras, a doutrina da pessoa de Cristo, em que Cristo nós cremos. Nós então vamos procurar ver esse Cristo, né, conforme a Bíblia revela. Nós falamos para os irmãos ainda na reunião passada que a encarnação de Cristo, ela de todas as maneiras, ela determina tanto a nossa fé, a qualidade da nossa fé, não é? O conceito que nós temos da encarnação, quanto a qualidade da nossa vida cristã. Nós vimos que a implicação, ou as implicações da encarnação de Cristo, elas são tremendas. Elas têm implicação com relação, então, à sua morte. Nós temos que saber quem foi esse que se encarnou, para que nós saibamos qual o valor dessa morte. Porque se ele é só um homem, então essa morte não pode ser expiatória, não é? Mas se ele é Deus, então essa morte pode ser expiatória. Agora, se ele é só Deus, ele teve uma aparência humana, mas não é um homem real, então essa morte também não pode ser expiatória. Porque somente um homem poderia se oferecer em lugar dos homens. E um homem santo, puro, imaculado, sem defeito. Não é? Então as implicações da encarnação, elas afetam todos os outros elementos. Não é? Elas afetam a vida humana de Cristo, elas afetam os sofrimentos de Cristo, elas afetam a tentação de Cristo, o fato de ele ter sido tentado. Se ele não é homem, então ele não pode nos socorrer na nossa tentação, porque ele não conhece a alma humana, não é? Mas a Bíblia diz que ele é homem e que ele conhece a alma humana. A encarnação de Cristo foi uma encarnação real. Ele foi um homem que tinha alma, vontade, mente, emoções. Ele foi afligido em todas essas esferas. Ele foi tentado na vontade dele. Pedro falou para ele: não vai para a cruz não, Senhor, tem piedade de ti. Ele foi tentado nas suas escolhas, né? Ele foi tentado nas suas emoções. Ele foi tentado na sua mente, acima de tudo, né? Já que a mente é a parte mais importante da nossa alma. Então Jesus foi tentado intelectualmente em muitas ocasiões, para que a sua mente se desviasse. Ele mesmo, nessa mesma ocasião em que Pedro falou com ele, para que ele tivesse piedade dele, ele disse assim para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas as coisas dos homens, né? Cogitar é o quê? Cogitar é arrazoar, pensar, não é? Ele está dizendo: Pedro, em você não está a mente de Deus, em você está a mente dos homens. Por isso que você está pedindo para mim, para eu ter piedade de mim, porque você não vê como a mente de Deus. E qual que era a mente de Deus? A mente de Deus é que Jesus, esse grão de trigo, o Filho de Deus que se fez carne, ele deveria então ir à cruz, cair em terra e morrer, para que produzisse muito fruto. E Pedro não ia impedir esse caminho. Então ele falou: arreda de mim. E disse então que Pedro, se expressando daquela maneira, era para ele uma pedra de tropeço, não é? Por causa daquela mente de Pedro, então, que não era uma mente conforme a mente de Deus. Então Jesus foi tentado na sua mente, não é? E ele venceu porque ele cogitava segundo a mente de Deus. A gente vai ver detalhes específicos e textos específicos a respeito disso, porque é muito importante a nossa compreensão. Agora, antes de entrar com os irmãos nesses textos, eu queria colocar alguma coisa, creio que também muito significativa para nós. Irmãos, na história dessa doutrina da pessoa de Cristo, na história da igreja, nós vimos que somente no século V, especificamente naquele ano 451, né, aquele concílio chamado de Concílio de Calcedônia, foi promovido ali naquela cidade, a doutrina a respeito da pessoa de Cristo, ela foi ganhando cor, foi ganhando forma. E nesse concílio ela ganhou mesmo uma definição. Deus usou de uma forma muito especial um irmão ali, um homem de Deus, eu já citei aqui, chamado Leôncio. Nesse V século, olha quanto tempo a igreja já estava sobre a face da terra, não é? E quanta confusão a respeito da pessoa de Cristo. Nós vimos que essa confusão tinha uma linha mestra, não é? A confusão dizia a respeito à unidade da pessoa. Cristo era uma pessoa, Cristo não se compunha de duas pessoas, não é?
é Deus, é homem, então são duas pessoas. Não, ele é uma pessoa, Deus é homem ao mesmo tempo. Então, a linha mestra dessas controvérsias era baseada na unidade da pessoa. Alguns negavam a unidade, como se Cristo tivesse dupla personalidade, né? Cristo não tinha dupla personalidade, ele tinha uma única personalidade. E depois a gente vai ver detalhes sobre isso, que é a importância disso. E o outro lado dessa linha mestra era o seguinte, o outro ponto da controvérsia, se ele tinha realmente duas naturezas. Então todas as controvérsias giravam em torno disso. Da unidade da pessoa, Cristo era uma pessoa. E ao mesmo tempo da dualidade das naturezas. Ele tanto tinha nele a natureza divina, como ele tinha nele a natureza humana. 100% das duas. Ele era 100% Deus, 100% homem. Homem como nós em todas as coisas semelhante, como diz Hebreus. Com exceção de uma única coisa. Sem pecado. Então ele tinha uma alma, um espírito, um corpo absolutamente idêntico ao nosso. Ele participou então da genealogia humana. É por isso que os evangelhos foram escritos, para mostrar que Jesus é um homem. É por isso que o livro de Hebreus diz assim, que ele participou de carne e sangue como os irmãos. Ele participou. Essa palavra participou é uma das palavras importantes de Hebreus. É uma das palavras-chave de Hebreus. Mostrando que Cristo se fez companheiro nosso. É o sentido da palavra participou. Ele não teve só uma aparência humana, como um fantasma, uma aparição, uma coisa qualquer desse tipo. Ele foi um homem mesmo. Um homem real. Ele participou, teve parte na natureza humana. Ele não teve só aparência humana. Então todas as controvérsias e as heresias giravam em torno disso. Cristo é uma única pessoa, não duas. Cristo tem duas naturezas, mas que então cooperam, concorrem, como nós falamos, numa única personalidade. Ele não tem personalidade de Deus e personalidade de homem, ele tem uma única personalidade, a de Deus, homem. Então, nós já compartilhamos isso aí. Agora, um outro detalhe histórico interessante para nós. Logo depois da Reforma, então no século XVI, especificamente no ano 1566, houve um homem de Deus chamado Tomás de Aquino. Ele é muito conhecido, inclusive até no catolicismo, né? Ele é chamado de São Tomás de Aquino, né? E esse Tomás de Aquino, ele teve uma participação muito importante com relação à definição da pessoa de Cristo também. E eu queria então passar com os irmãos por alguns aspectos que esse homem de Deus salientou de uma forma muito viva e ler alguns textos bíblicos que trazem então uma revelação muito singular a respeito da pessoa de Cristo. Através desse irmão, esse Tomás de Aquino, depois da Reforma, século XVI já, ele salientou então e procurou firmar aqueles pontos e foi um homem de Deus muito significativo nesse sentido. Gostaria então que nós observássemos algumas coisas que ele declarou. Primeira coisa importante, que ele procurou colocar então de forma bem firme na vida da igreja, na história da igreja daquela época. A pessoa do Logos, esse verbo eterno, que é o Filho de Deus, o Filho eterno, que não foi criado, que não teve início de existência, senão não seria Deus, não é? A segunda pessoa do Deus triuno, o Filho, ele se tornou uma pessoa então composta quando da encarnação. Esse foi um dos pontos que Tomás de Aquino, então, pela graça, pela direção de Deus, ele firmou de um modo muito claro na igreja a partir da Reforma. A pessoa do Logos é uma pessoa eterna. Essa pessoa não teve princípio, é Deus. É o verbo, João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não menor que Deus. Então, esse irmão procurou firmar esse ponto de uma forma muito definida na igreja. A pessoa do Logos, ele declarou a doutrina dessa maneira. A pessoa eterna do Logos tornou-se uma pessoa composta na encarnação. O que é uma pessoa composta? É uma pessoa diferente de nós. Uma pessoa que possuía duas naturezas. De nós por natureza, é claro, né? Hoje, como cristãos, nós também temos duas naturezas, como já vimos. Nós nascemos do alto, pela regeneração, não é? Nós participamos da natureza divina e participamos da natureza humana, por nascimento natural, não é? O não cristão, aquele que não é regenerado, ele só tem uma natureza. Ele é filho do pai com a mãe dele, ponto final. É ímpio, pecador, escravo do pecado, escravo das paixões. Ele não participa da natureza de Deus enquanto ele não nascer de novo, não é? Enquanto a vida de Deus não for infundida no seu espírito. Isso se chama regeneração.
Foi o que o Senhor falou para Nicodemo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino, não pode ver o reino, não é? Então, a pessoa do Senhor Jesus foi a primeira pessoa na face da terra que tinha então que era uma pessoa composta, que participava de duas naturezas. Ele era um homem integral e ele é Deus integral. Então a pessoa do Logos se tornou composta na encarnação. Por que essa verdade é importante declarada assim? Pelo seguinte: muitos, e talvez muitos hoje ainda, nos primórdios da igreja muito mais, entendiam de uma forma muito equivocada isso, e que tinha implicações completamente danosas com relação à compreensão então da pessoa de Cristo. Eles criam assim: o Logos, que é Deus, esse verbo eterno, ele se uniu a uma pessoa humana, a pessoa de Jesus de Nazaré. Então são duas pessoas. De tal forma então que esse Jesus de Nazaré, ele poderia ter uma existência independente se o Logos não tivesse se unido a ele. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina exatamente o contrário. A pessoa de Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, simplesmente não existiria se o Logos não se fizesse carne. Jesus existe porque o Verbo se fez carne. Porque esse Logos eterno, ele se encarnou. Então, irmãos, esse Logos, ele é o fundamento da pessoa de Jesus, da personalidade de Jesus. Os irmãos entendem a importância disso? Qual é a implicação, então, importante, prática dessa colocação que esse irmão Tomás de Aquino procurou firmar? Isso torna a pessoa de Cristo, então, impecável. Impecável. O Logos se fez carne. Então esse Logos, esse Filho de Deus, que é Deus, esse Deus eterno, o Deus Filho, ele é o fundamento da personalidade de Jesus. Por isso que Jesus não podia pecar. Por isso que Jesus não tinha nem desejo de pecar. Ele não tinha nem motivação para pecar. Lembra o que o livro de Hebreus fala sobre ele? Olha como essas questões não são simplesmente teóricas, são revelações bíblicas. Lembra o que o livro de Hebreus fala? O livro de Hebreus diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, referindo a Jesus. E diz assim: santo. Quem é esse nosso sumo sacerdote, Jesus? Ele é santo. Ele é separado dos pecadores. Ele é sem mácula. E ele foi feito mais alto do que o céu. Nos convinha um sumo sacerdote assim como ele. Santo, inculpável, sem mácula, né? Separado dos pecadores. Então, essa é a pessoa do Senhor. O Logos se uniu à natureza humana e não à pessoa humana. O Logos se uniu à natureza humana e não à pessoa humana. Então, a pessoa do Senhor é uma pessoa composta, né? Composta de duas naturezas, sendo então uma única pessoa. Isso é muito importante. Jesus de Nazaré não existiria se o Verbo não se fizesse carne. E porque então o Verbo se fez carne, esse Logos, esse Verbo eterno, ele é o fundamento da personalidade de Jesus. Então o que Jesus pensa é o que o Logos pensa. O que as emoções de Jesus, como elas reagem, é como o Logos reage, né? O Deus eterno é o fundamento disso tudo. As escolhas de Jesus revelam as escolhas de Deus. Os sentimentos de Jesus revelam os sentimentos de Deus. Nunca se contrapõem, porque não são duas pessoas. Vamos ver a importância? Então esse é o primeiro fator que deixa muito claro para nós que a pessoa então de Cristo era impecável. Irmãos, alguns querem tornar a pessoa de Cristo tão idêntica à nossa, não é? De forma então empática, né? A empatia de muitos é tão grande que eles colocam Jesus como que no nosso nível, como se ele então fosse sujeito a pecado, como se de repente no curso da vida humana de Jesus ele pudesse desviar e pecar. Ele não podia, era impossível. Jesus não podia pecar porque ele não tinha desejo de pecar, ele não tinha uma mente capaz de pecar. Agora, nós tornamos, essa revelação torna o mistério bíblico da tentação de Cristo mais tremendo ainda. Porque, embora ele não pudesse pecar, nem tivesse motivação, nem desejo para isso, ele pôde ser tentado. Isso torna a verdade da tentação mais gloriosa ainda, como nós já falamos aqui. Eu sei que estou repetindo, e quero repetir de propósito. Isso torna a questão da tentação mais significativa ainda.
Porque nós vemos então Jesus sendo tentado, por exemplo, na sua mente, na sua vontade, nas suas escolhas, nos seus sentimentos, não é? Todo o tempo, resistindo a essa tentação em todo o tempo, expressando a mente de Deus em todo o tempo, e em todo o tempo sendo afligido de forma contrária, em todo o tempo sendo mostrado para ele caminhos contrários, não só através de Pedro, como eu citei aqui, para os irmãos entenderem isso de forma específica e prática, através, por exemplo, de Filipe e André, naquela ocasião em João capítulo 12, quando eles chegaram e diziam assim: mestre, os gregos querem te ver. Lembra daquela ocasião? Os gregos estão aí e querem te ver. Eles ficaram muito entusiasmados naquela circunstância, não é? Acharam que Jesus ia se assentar ali no trono da sabedoria e dar uma aula de filosofia para os gregos, não é? E Jesus podia fazer isso, porque ele é o mestre dos mestres, não é? Mas Jesus não fez isso. Ele resistiu a essa tentação de ser um mestre da filosofia. Ele nunca foi isso. Quando eles vieram procurá-lo, ele dizia: os gregos estão aí, Senhor, olha a chance que o Senhor estava tendo. Em outras palavras, era isso que eles queriam dizer: olha a chance que o Senhor tem. Até aqui, só os judeus estão interessados no Senhor, mas agora os gregos querem te ver. E os gregos são o berço da sabedoria. É como se eles estivessem pedindo: vai lá, Senhor, e dá um nó na cabeça deles, para eles verem quem que é a sabedoria real. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor respondeu de uma forma que deve ter sido terrível para eles, né? Desastrosa. O Senhor falou assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Vamos a pensar na profundidade do que o Senhor falou? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Filipe, André, eu não vim aqui para ensinar filosofia para os filósofos, para os gregos. Eu vim para morrer. E se eu não morrer, vocês vão ficar só. Mas se eu morrer, eu vou produzir muito fruto. Né? Então, os irmãos, vejam como essas implicações são importantes, né? Jesus foi tentado de novo na sua vontade. Sua vontade, então, de sentar no trono da sabedoria grega, né? E de ser o mestre dos filósofos. Mas então ele resistiu a essa tentação. E ele realmente teve que resistir. Os irmãos podem ter certeza de que isso foi uma tentação para ele, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado a ser o mestre da sabedoria. Ele foi tentado a desviar da cruz através de Pedro. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, como diz Hebreus, né? Mas sem pecado. Mas então, esse mistério para nós é incompreensível, né? Como esse ser perfeito, Jesus, que não tinha desejo de pecar, que em tudo queria fazer a vontade de Deus, e fez, absoluta e completamente, mas ainda assim pôde ser tentado sem trégua em todas as coisas. A vida de Jesus foi uma vida de tentação, uma vida de aflição, uma vida de provas. É por isso que Isaías 53 diz que ele é um homem de dores. Não é isso que diz? E que sabe o que é padecer. Ele não ficou conhecendo isso lá na cruz, quando ele foi feito pecado por nós, de jeito nenhum. Jesus é um homem de dores. Essa expressão de Isaías 53 é muito significativa. Mostra que dores caracterizavam a vida de Jesus. E caracterizou a vida dele, irmãos, como nunca caracterizaria, ou após ele, não é? Caracterizaria a vida de nenhum santo, nenhum daquele que pertence ao Senhor. Ele foi de uma forma muito especial um homem de dores, simplesmente por ser perfeito. Irmãos, já pensaram alguém perfeito como ele, sendo Deus, que se fez carne, um homem perfeito, Deus perfeito, obviamente, e homem perfeito, vivendo num mundo imperfeito, num mundo depravado, corrompido, degenerado. Então é por isso que Isaías 53 diz que ele foi um homem de dores. Aqueles que ele trouxe para mais perto dele para conviver com ele, um era o traidor, um era ladrão, a palavra diz. Do meio dos 12, os mais íntimos, aqueles que humanamente falando ele podia confiar, não é? Embora ele não se confiasse a nenhum deles, porque conhecia a todos, não é? Mas os mais íntimos que ele trouxe para mais perto dele, um era traidor, o outro queria desviá-lo da cruz, os dois outros estavam brigando por causa de trono. Senhor, dá que na tua ressurreição nós assentemos, na vinda do reino, nós assentemos do teu lado, um na tua direita e o outro na esquerda, não é? Então um trai, o outro quer levar o Senhor desviado da cruz, dois estão brigando por causa de poder. Esse era o grupo dos 12 que o Senhor escolheu, os mais íntimos. Não é impressionante? Então ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ninguém compreendia o propósito de Deus, só ele. Ele viveu uma vida solitária e alienada. Essa foi a vida do Senhor, solitária e alienada.
por ser então um homem perfeito. E nessa solidão e nessa alienação, por um lado, solidão e alienação. Por outro lado, ele foi aquele então que mais demonstrou compaixão. Por quê? Porque o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, participando da natureza humana, ele podia conhecer o homem. Embora ele não tivesse pecado, ele sabia o que era tentação. Então ele conhecia a miséria humana, porque ele tinha alma, mente e vontade. Sem pecado, mas sendo tentado. Então ele conhecia a miséria humana. Isso não é impressionante? Você não acha isso impressionante? É por isso que Hebreus diz assim: aproximemo-nos do trono da graça, acheguemo-nos, para encontrarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Não é isso que diz Hebreus, capítulo 4? Os irmãos estão vendo que se nós não compreendemos a pessoa de Cristo, o livro de Hebreus tem muito sentido para nós. Tudo ali parece muito vago, não é? Mas quando nós entendemos realmente quem foi o Senhor Jesus, o Cristo que nós cremos, o Cristo da Bíblia, o eterno Filho de Deus, que se tornou Filho do homem, não deixou de ser Deus para se fazer homem, mas sendo Deus, assumiu a natureza humana. Então nessa pessoa as duas naturezas correm juntas. Deus perfeito, homem perfeito, sem pecado, mas tentado em todas as coisas. Compreende a alma humana, porque dela participou. Porque também tinha mente, vontade, desejos, emoções e sentimentos. Então esse é o Senhor, esse é o Cristo que a Bíblia revela, né? Então, irmãos, a primeira colocação desse Tomás de Aquino, eu queria ler os textos para os irmãos verem então a importância disso. Ele procurou então afirmar de forma bem clara: a pessoa de Jesus de Nazaré é o Logos que se fez carne. Não é o Filho de Deus, esse Logos eterno, que se uniu a um ser humano chamado Jesus. Não. De jeito nenhum. Mas é o Verbo que se fez carne e então deu existência à pessoa de Jesus. Ele não se uniu então à pessoa, ele se uniu à natureza. Observa a diferença entre duas coisas. E eu acho que eu não queria ficar apelando demais para a questão filosófica, mas eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho sobre isso. Os irmãos sabem o que é pessoa. Pessoa é a natureza levada ao clímax. Por exemplo, nós temos a natureza mineral. A natureza mineral não é uma pessoa. Nós temos a natureza vegetal. A natureza vegetal também não é pessoa. A alface não é uma pessoa, não é? Nem uma macieira. Mas eles têm natureza. Uma natureza vegetal, não é? Então o que é pessoa? Pessoa é uma natureza levada ao seu clímax. Os irmãos entendem? Pessoa é natureza levada ao seu ponto mais alto. É a mais alta definição da natureza. Isso é uma pessoa. Qual que é a diferença entre pessoa e natureza? Natureza não tem autoconsciência. O alface não é consciente dele mesmo. Nem um animal irracional. Ele tem instinto, mas ele não tem autoconsciência. As coisas são diferentes. O animal tem instinto, ele age por instinto, mas ele não tem autoconsciência, não é? Ele não olha para sua pata e fala assim: isso aqui é minha pata, olha que pata bonita que eu tenho, não é? Mas se você martelar a pata dele, ele vai tirar a pata, não é? Então ele age por instinto, mas ele não tem autoconsciência. Então o que é uma pessoa? Uma pessoa é alguém dotado de autoconsciência, não é? E consequentemente de inteligência, de vontade, não é? Então Jesus, por que nós estamos colocando isso? Para dizer o seguinte: o Logos, o Verbo, que é Deus, o Deus eterno, ele não se uniu a uma pessoa, ele se uniu a uma natureza humana. E ele deu personalidade a essa natureza. Ele tornou essa natureza pessoa. Irmãos, entendem? O Logos eterno se uniu à natureza humana, e então uma pessoa foi constituída, a pessoa de Jesus. Essa pessoa é Deus e é homem. Por isso que Mateus diz assim: ele será chamado Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ou seja, Deus se fez um homem. Não se transformou no homem, mas se encarnou, assumiu a natureza humana. Não deixou de ser Deus. Ele passou então a se expressar na forma humana, na pessoa de um homem. Então veja a importância disso. Olha alguns textos que vão deixar isso claro para a gente.
Mateus, vamos ver esse texto de Mateus mesmo. Mateus capítulo 1. Irmãos, de maneira geral, nós já colocamos essas questões na reunião anterior, mas agora nós vamos retomar e vamos devagar em cada uma delas, para que os irmãos possam compreender. Mateus capítulo 1. Olha o que diz o versículo 1. O versículo que abre então o Novo Testamento. Livro do quê? Da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O versículo é maravilhoso. Se você comparar com João capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo de João que a gente leu, você vai ver o mesmo Jesus, não é? A mesma pessoa. Só que João fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois no verso 14 que a gente leu, João 1,14, ele diz então: o verbo se fez carne, não é? Porque João enfatiza a divindade do verbo, que ele é Deus. Por isso que o evangelho de João, ele não está entre os sinóticos, ele é um evangelho à parte, porque ele enfatiza que ele é Deus. Ele não começou a existir não, ele sempre existiu. O verbo é eterno. Mas os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Foram escritos na mesma ótica. Todos os 3 enfatizam que Jesus é um homem. Ele é as duas coisas. Ele tem 2 naturezas. Natureza divina, João fala sobre ela. Natureza humana, os 3 evangelhos falam sobre ela. De forma mais enfática, claro, né? Então, o primeiro versículo de Mateus diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Mostrando então genealogia. Mostrando que ele veio a participar então da genética humana. Ele nasceu como homem. Mas ele não começou a existir ali. Não é? Aquele não foi o começo da existência daquela pessoa. Aquela pessoa é eterna, é o Logos. Não é? Mas então ele assumiu uma natureza humana. Isso é tão importante que 3 evangelhos foram escritos para mostrar isso. Ele é homem. Ele assumiu a natureza humana. Livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, conforme então o Velho Testamento testifica, não é? Que de Davi então nasceria o rei, aquele que iria reger, não é? Com um trono eterno em Israel. Quem que pode ter um trono eterno? Só Deus. O homem é mortal, não é? Mas esse Jesus é uma pessoa eterna, não é? Que se fez carne. Então, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, versículo 18. Presta atenção nesse texto, irmão. Quem sabe agora você vai começar a ver esse texto de forma diferente. Eu sei que todos nós conhecemos esse texto aqui. Vamos procurar ler segundo essa ótica do que nós temos compartilhado aqui. Presta atenção. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, o sentido aqui seria prometida em casamento, não é? Noiva, sem que tivessem antes coabitado, então eles não eram marido e mulher, está muito claro aí no texto, né? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José, então, a primeira reação dele, do seu coração, foi essa, né? Ele era um homem justo diante de Deus, ele não ia trazer infâmia sobre aquela mulher, ele ia simplesmente deixá-la, não é? Quieta, em secreto. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, literalmente, significa Jeová Salvador. Jesus, Jeová Salvador, né? Ele é o Jeová. Ele não é menos do que Deus, ele é Deus. Ele é então o Deus Salvador. O Verbo se fez carne, né? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o sentido literal do nome Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá. A partir da próxima reunião a gente vai ver a importância de nós firmarmos o nascimento virginal. Alguns teólogos ainda hoje consideram que o nascimento virginal não significa nada.
Mas nós vamos ver a importância do nascimento virginal. O que isso significa? O que isso tem de importante? Jesus foi concebido de uma forma absolutamente diferente. Ele veio a participar, então, da essência da natureza humana, mas não do pecado da natureza humana. É por isso que Romanos 8 diz assim, que ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa. A aparência dele era como a nossa. Ele tinha corpo, sangue, ossos, alma, mente, vontade, emoções, tudo que nós temos, mas sem pecado. Exatamente porque ele foi concebido dessa forma. Porque se ele não fosse concebido dessa forma, ele seria pecador. Porque todos aqueles que nascem do tronco de Adão, por um relacionamento natural de um homem e de uma mulher, são pecadores. Então essa é a importância do nascimento virginal. Jesus não nasceu de um relacionamento natural. Então ele pôde assumir a carne humana sem pecado. Sem pecado. Então se nós removermos o nascimento virginal, nós vamos macular a pessoa de Jesus. Irmãos, entendem a importância? E de tal forma, isso foi estabelecido na palavra de Deus, que desde o profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, isso foi prometido como sendo um sinal. A virgem irá conceber. Isso é impossível. Não é? É impossível uma virgem conceber. Então isso seria um sinal. Um sinal é algo incomum, senão não é sinal. Não é? Isaías capítulo 7, versículo 14. O Senhor diz que daria um sinal ao seu povo. E o sinal seria o seguinte: a virgem conceberá. Depois nós vamos ver nas outras reuniões as profecias relacionadas a isso e a importância desse nascimento virginal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Essa aqui é a citação de Isaías, Isaías 7,14. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. A pessoa de Cristo não está começando aqui. Né? A pessoa de Cristo é eterna. Aqui então ele está assumindo a natureza humana. É o mesmo Cristo. E como homem ele recebeu o nome de Jesus. Né? Jesus, esse é o seu nome humano. Mas esse Cristo é eterno. É o Cristo eterno. Né? Então o Cristo eterno ele se fez carne na pessoa então de Jesus. Né? Recebeu o nome de Jesus. Até o versículo então 23. E vários outros textos a gente poderia ler, mas vamos ficar só com esse. Esse primeiro item, então, irmãos, que nós colocamos, firmado por esse irmão, né? A pessoa do Logos, a pessoa do Verbo, se tornou composta na encarnação. Uma pessoa composta, não duas pessoas. Uma pessoa composta de duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. De tal forma, então, que a natureza divina, o Logos eterno, ele se constituía a base da personalidade de Jesus. Então esse é o primeiro elemento que tornava Jesus impecável. Não é? Agora tem um outro elemento que fala a favor dessa impecabilidade de Jesus. E a Bíblia também mostra textos relacionados a isso, e eu queria ler com os irmãos. Outra questão que foi firmada por esse Tomás de Aquino. A natureza humana de Cristo. Vamos pensar agora no homem Jesus. A natureza humana de Cristo, ela recebeu uma dupla graça quando o Logos então se uniu a ela. Queria que você ponderasse também sobre isso, o valor disso. A natureza humana de Jesus, de Cristo, ela recebeu uma graça dupla quando o Logos se uniu a ela. Qual seria essa graça dupla? Esse irmão então, esse Tomás de Aquino, ele colocou duas questões muito importantes e muito bíblicas. A gente vai ler os textos relacionados. Ele chamou de graça da união e graça habitual. O que seria a graça da união? A graça da união seria o seguinte: esse Logos eterno se uniu a uma natureza humana. Então ele dignificou a natureza humana ao ponto máximo. Nós também precisamos pensar sobre isso, porque isso tem muita implicação para nós. Então, o fato do Logos eterno, o Deus eterno, o Filho de Deus, ele ter se unido à natureza humana, isso elevou a natureza humana até o clímax, até o máximo. De tal forma que a natureza humana, nessa pessoa de Cristo, ela se tornou objeto de culto e até mesmo de adoração. Irmãos, já pensaram nisso? Isso não significa que nós somos adoradores da natureza humana. Não, nós somos adoradores de Deus. Mas na pessoa de Cristo, a natureza humana
se tornou, na pessoa de Cristo, objeto de culto e objeto de adoração. Então isso é o que ele chamava de graça da união, né? Que o fato desse Logos eterno, que é uma pessoa eterna, o Verbo eterno, ele ter se unido à natureza humana, ele elevou a natureza humana, ele dignificou a natureza humana, a tal ponto que ela se tornou então objeto de adoração. Irmãos, no que isso tem implicação para nós? Tem implicação que nós participamos de natureza humana também, não é? Só que uma natureza humana decaída. Mas a partir do momento então que nós cremos em Cristo e que nós somos regenerados, o que a Bíblia nos garante a respeito dessa nossa natureza humana, que originalmente é decaída? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz alguma coisa espantosa, maravilhosa. A Bíblia diz que a partir então da união com o Verbo eterno, que a Bíblia chama de regeneração, novo nascimento, né? Eu e você já nascemos de novo. A vida de Cristo já está em nós. Então a Bíblia diz que a nossa natureza humana, na medida então da nossa união com o Verbo eterno, ela também será dignificada. O nosso espírito que estava morto foi regenerado. Isso já é um fato. A nossa alma que está maculada pelo pecado está sendo transformada. Deus não está transformando o pecado permanece pecado, porque é nascido da carne é carne. Deus não está transformando a carne, Deus está transformando a alma. Então, os irmãos, vejam que os termos não são irrelevantes, são muito importantes, né? Carne é uma coisa e a alma é outra. Então, na medida da nossa comunhão com o Senhor, do nosso relacionamento com Jesus, a nossa alma está sendo transformada. A nossa mente pode se tornar a mente de Cristo. A nossa vontade pode se tornar obediente a Cristo, conformada a Cristo. As nossas emoções podem responder a Cristo. Todo o nosso ser pode ser transformado. Por quê? Porque Jesus se fez homem. E porque então ele dignificou na pessoa dele a natureza humana. É por isso que o livro de Hebreus, mais uma vez o livro de Hebreus, esse livro é tão maravilhoso dentro desse enfoque, né? A pessoa do Senhor. O livro de Hebreus diz assim que nós temos em Jesus uma âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Lembra desse texto? Hebreus capítulo 6, versículos de 18 a 20. Depois você confira esse texto. Lá diz assim, essa âncora penetra além do véu. Aí ele diz assim, aonde Jesus entrou. Então enfatiza o nome humano dele, Jesus, homem. Hebreus 6. Abra sua Bíblia e confira. Aonde Jesus entrou por nós. Lá diz, não é? Tornando-se então esse nosso grande sumo sacerdote. Nós temos esse fato então da entrada de Jesus além do véu como uma âncora para a nossa alma. Você já pensou nessa expressão? Âncora da alma. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a nossa alma, a partir do momento então que o Senhor Jesus se fez carne, que ele morreu, que ele ressuscitou como homem, ele dignificou a natureza humana a tal ponto que a nossa alma não é descartável para ele, não é? A nossa alma foi comprada, assim como o nosso espírito e o nosso corpo. Nós somos comprados integralmente. Então ele vai executar em nós um processo que a Bíblia chama de santificação, a tal ponto que nós sejamos semelhantes a ele. João também fala isso, você lembra? Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, né? Então a natureza humana foi dignificada em Jesus, né? E nós podemos ser transformados na imagem de Jesus. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, uma plena santificação até a glória final, até a glorificação, né? Agora, eu queria ler com os irmãos então alguns textos, 2 textos pelo menos do Novo Testamento que falam sobre essa dignificação então, né, da natureza humana na pessoa de Jesus. Abra por favor em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Isso era o que esse irmão, então, Tomás de Aquino, né, chamava da graça da união. Eu gostaria, irmãos, que depois que nós lemos esse texto, os irmãos pensassem a respeito disso, o significado disso. O Verbo eterno, aquele que não teve princípio de dias, Deus eterno, o Verbo que estava com Deus, ele se fez carne. O tamanho do significado dessa expressão. Ele se uniu à natureza humana. Ele se fez um homem real. Isso deixa muito claro, então, que o propósito de Deus está ligado ao homem.
e não a qualquer outra criatura. Ele não se fez anjo. Ele não se fez qualquer outro tipo de ser. Ele se fez homem, né? Então ele dignificou a natureza humana. Olha Mateus, então, capítulo 14, só o versículo 33. Se os irmãos verem o contexto aí, todos nós conhecemos. Jesus, durante aquela tempestade, ele está andando sobre o mar, não é? Pedro pede para estar com ele. Vai sobre as águas. Enquanto ele se mantém com os olhos nesse Senhor glorioso, ele está sobre as águas, né? Quando ele começa a ver a turbulência da situação, das circunstâncias, Pedro vai afundando. Então o Senhor resgata Pedro ali, não é? Nessa situação. Aí, no versículo 33, depois que ele traz Pedro ali para o barco a salvo, né? Versículo 33 diz assim: os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E os irmãos notassem. É claro que é fácil para nós vermos que Deus está sendo adorado aqui. Mas os irmãos já pensaram que não é só Deus que está sendo adorado aqui. Quem está sendo adorado aqui é uma pessoa que é também homem. Então os irmãos estão vendo o que está acontecendo aqui nesse versículo 33? Na pessoa de Cristo, a natureza humana é objeto de culto e de adoração. E mais uma vez, então, repetindo, isso não significa que nós somos adoradores da natureza humana, né? Não somos antropocêntricos, não é? Mas significa que Jesus, esse Logos eterno, né, o Verbo, ele dignificou a natureza humana, fazendo então semelhante a nós, assumindo a natureza humana, de tal forma que a natureza humana em Cristo se tornou objeto de adoração, né, e de culto. Então, quando eles adoraram a Jesus, eles não adoraram só o Filho de Deus. Eles adoraram o Filho do Homem. Aliás, Jesus, muitas vezes mais do que usar o título Filho de Deus, ele usou pouquíssimas vezes. O título que Jesus usava para si mesmo como homem, né, era Filho do Homem. O Filho do Homem. Ele se referia a ele como Filho do Homem. Então, esse é um versículo importante aqui, né? A natureza humana dignificada em Jesus. O Logos dignificou a natureza humana por causa dessa união, a graça da união, como esse irmão chamou. Olha mais um versículo. João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 38. Esse contexto aqui também é conhecido. O Senhor cura aquele cego, um cego de nascença, aquele cego interrogado pelos fariseus, né? Depois da sua cura, eles expulsam aquele cego da presença deles, não crendo no Senhor. Então o Senhor encontra esse cego depois dessa situação, né? Depois que ele é inquirido ali pelos fariseus. E no versículo 38, só esse versículo, Jesus então encontra o cego e o resultado da história é o seguinte: então afirmou ele, esse cego, né? Creio, Senhor. Jesus pergunta para ele, Jesus diz para ele: já o tens visto, eu sou o Cristo. Jesus revela a ele, não é? Então, versículo 38 diz: afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. De novo, e o adorou. Queria que os irmãos notassem aqui que esse homem, porque ele é homem, Jesus é homem, ele está recebendo adoração. E ele não está achando que isso é indigno. Ele não está achando que só Deus deve ser adorado. Pensa nas implicações disso. Ele não está colocando esse cego de pé e dizendo assim: olha, eu sou um mensageiro de Deus, eu sou um instrumento de Deus, eu sou um porta-voz de Deus, mas eu não sou Deus. Fica de pé, não me adora não. Adora a Deus. Jesus não fez isso. Irmãos, estão vendo? A tremenda implicação desse versículo. Ele está recebendo o que só Deus pode receber. Ele está recebendo adoração. Né? Quem está sendo adorado aqui é o homem, Jesus. Então os irmãos vejam o que a encarnação fez com aquele homem. Né? A encarnação do Verbo dignificou a natureza humana a tal ponto que ela se tornou objeto de adoração. Irmãos, é por isso que Hebreus diz que nós temos então uma âncora da alma. E na medida então da nossa comunhão com o Senhor, a nossa alma também será dignificada. Não para nós nos tornarmos objetos de adoração, mas para nós sermos semelhantes a Ele, né? Transformados de glória em glória na sua imagem. Esse é o ensino do Novo Testamento sobre santificação. Então os irmãos vejam que o fundamento está na própria pessoa de Jesus, né? Agora vamos fazer um contraste com isso para os irmãos verem. Pedro então adorou o Senhor lá no barco. Não só Pedro, mas como aqueles discípulos. A gente já viu lá em Mateus. O cego adora aqui, não é? E Jesus não disse que ele estava errado de adorar.
Agora, abra, por favor, Apocalipse, capítulo 19. Os irmãos vão ver um contraste impressionante. Apocalipse 19, versículo 10. João recebe revelação através de um mensageiro. Olha a diferença. Aqui no Apocalipse, João, o apóstolo João, ele está recebendo revelação através de mensageiro de Deus. Os anjos são mensageiros, não é? Então, João recebe parte da revelação do Apocalipse através de anjos, não é? Agora, olha o que diz o versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés. Prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. Apocalipse 19, 10. João estava tão extasiado diante daquela revelação celestial, né, do cordeiro, das bodas do cordeiro, que ele quer adorar o anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Jesus não falou isso para o cego. Jesus não colocou o cego de pé e falou: não faz isso, eu sou só um homem, né? Mas ele recebeu a adoração, porque ele é Deus, ele é homem. Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque só Deus pode ser adorado, né? Então, os irmãos, vejam que esse versículo contrasta tão fortemente com os outros. Jesus recebe adoração sendo homem, porque então ele dignificou a natureza humana a tal ponto que ela se tornou objeto de adoração. Então esse irmão, esse Tomás de Aquino, né, ele falava da graça da união. A graça então que a natureza humana recebeu pelo fato do Logos ter se tornado carne. E a segurança que isso tem para nós, as implicações que isso tem para nós. Nós também seremos semelhantes a ele. Nós iremos ver a sua glória. A nossa natureza humana será transformada na sua imagem. Nós seremos limpos no aspecto final da nossa salvação. Nós seremos limpos do pecado. Totalmente. Né? Espírito, alma e corpo. Esse nosso corpo de pecado vai ser revestido de incorruptibilidade. Né? Como que uma troca de casca. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. É o que Paulo fala em 1 Coríntios. Em Filipenses ele diz que o nosso corpo de humilhação, esse corpo aqui, cada dia está ficando mais frágil, mais velho. Não é? Os resultados do pecado vêm sobre nós até o túmulo, até a morte. Não é? Essa é a prova de que nós somos pecadores, a morte. Não é? Não só espiritual, mas física. Então, na medida em que nós andamos com o Senhor, a Bíblia nos garante que Ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo fala isso em Filipenses. Isso é uma glória para nós. Não é? E tudo isso, irmãos, é feito porque o Verbo se fez carne. Então ele dignificou a natureza humana. Ele não descartou a natureza humana. Né? Agora, só mais uns textos para a gente terminar, então, com relação ao outro aspecto. Esse irmão também, ele colocava uma outra graça, vamos chamar assim. Ele dizia que o fato desse Logos eterno, que é Deus, ter se unido à natureza humana, concedeu então um privilégio, um outro privilégio, muito especial à natureza humana em Jesus, de Jesus. E o que ele chamou então de graça habitual. E graça habitual era o seguinte: ele queria dizer com graça habitual o seguinte: o fato do Logos eterno ter se unido à natureza humana fez com que essa natureza humana se tornasse então a absoluta expressão do Verbo eterno. E isso é um privilégio para a natureza humana. A natureza humana que é frágil, né? Jesus se cansou, Jesus chorou, Jesus teve fome, não é? A natureza humana é frágil, ela não é eterna. Então, o fato do Logos ter se unido à natureza humana, ele concedeu à natureza humana o privilégio de expressar quem Deus é. Então, Deus agora podia ser expresso através de uma mente humana. Deus agora podia ser expresso através de emoções humanas. Quando ele chorou, por exemplo, na ocasião de Lázaro, o que ele estava demonstrando ali? Que ele realmente ama, que ele se une ao homem em amor. Quando ele conversou com aquele jovem rico, um jovem todo soberbo, não é? Que achava que cumpria a lei do início ao fim, a palavra diz que Jesus fitou aquele jovem e o amou. Quando ele conversou com aquela mulher completamente perdida na sua história, lá no poço de Samaria, ele também a amou, não é? Então o Verbo eterno, esse Deus, ele pôde ser expressado através de emoções humanas, sentimentos humanos, mente humana, vontade humana. Isso é um privilégio para a natureza humana, não é? Então ele chamava isso de graça habitual. Vamos ler alguns textos para a gente terminar.
E a gente para por aqui hoje. Evangelho de João, todos os textos em João. Capítulo 5. João, capítulo 5. Olha o que diz o versículo 30. Irmãos, eu creio que agora a gente começa a entender melhor esses versículos. O que eles significam realmente. João 5,30. Olha o que o Senhor falou. Agora é Ele falando, o próprio Jesus, não é? O Verbo se fez carne. Ele está falando dele. E ninguém melhor para falar dele do que Ele, né? Porque Ele é Deus e Ele é homem. Olha o que diz João 5,30. Eu nada posso fazer, o quê? De mim mesmo. Está vendo? Então parece às vezes que esses termos teológicos são meio difíceis, né? Graça da união, graça habitual. Mas são nomes dados, né, a revelações bíblicas muito claras, não é? Só para tentar nos ajudar a entender. Então, eu nada posso fazer de mim mesmo. O que ele está falando? Ele está falando sobre essa graça habitual. Ele está dizendo assim, eu, Jesus de Nazaré, eu não posso fazer nada que parta de mim mesmo, porque eu não sou uma pessoa independente. A minha pessoa não começou lá na manjedoura. A minha pessoa é uma pessoa eterna. Irmãos, entendem isso? A minha pessoa é uma pessoa eterna. Então eu, Jesus de Nazaré, nada posso fazer de mim mesmo. Toda a minha vida pessoal é dependente da vida do Verbo. Eu só existo por causa do Verbo. É porque o Verbo que se fez carne, não é? É que eu sou o que eu sou. Em outras palavras, é isso que o Senhor está falando. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Então tem duas pessoas aqui. Uma hora é Jesus que está agindo, outra hora é Deus que está agindo, né? Uma hora é o Filho de Deus, outra hora é o Filho do homem. Uma hora é o Jesus de Nazaré, outra hora é o Logos. Isso não existe. Isso não existe. Jesus não é duas pessoas. Ele é uma única pessoa. Por isso que ele fala, eu nada posso fazer de mim. Tudo que eu expresso é do Verbo. Tudo que eu falo é do Verbo. E aqui ele usa a expressão de Deus, porque o Verbo é Deus, né? Então Jesus foi uma plena expressão de Deus. Em tudo que pensou, falou, agiu, sentiu, escolheu, né? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Continua o versículo. Na forma porque ouço, julgo. Ouve quem? Ouve Deus, não é? A gente vai ver outros textos que ele diz isso. Porque ele permanece em Deus, porque ele é Deus. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Está vendo? Então a vontade do Verbo e a vontade de Jesus, vamos separar a natureza humana e a natureza divina aqui, elas não eram discrepantes. A vontade eterna do Verbo, né, que é a vontade de Deus, e a vontade de Jesus são uma vontade. Não tem conflito. Jesus quer uma coisa, o Verbo quer outra coisa. Jesus quer ir para Samaria, o Verbo quer ir para Galileia. Isso nunca existiu. Jesus nunca teve um conflito interno com ele mesmo. Ele era uma personalidade integral. Na forma porque ouço, julgo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele era uma pessoa única, né? Mais uns textos para os irmãos verem isso. João 6,46. João 6,46. Não que alguém tenha visto ao Pai. Então ele está dizendo que ninguém viu ao Pai. Jamais, né? Aí ele diz assim, salvo, quer dizer, tem uma exceção aqui. Tem alguém que já viu o Pai. Esse alguém é ele mesmo, né? Então ele diz assim, salvo aquele que vem de Deus. Aí se você olhar na sua Bíblia, aí tem 2 pontos, né? Não perca esses 2 pontos, deixa cair da página aí não. Eles são muito importantes, esses 2 pontos, porque ele está explicando a frase, né? Ele está dizendo assim, salvo aquele que vem de Deus. Aí ele vai explicar o que ele quer dizer. 2 pontos. Então ele diz assim, este o tem visto. Ele não falou no passado. Está vendo? Ele não falou assim, eu sou Jesus, eu me transformei num homem. Antigamente, lá na eternidade, eu era o Verbo. Mas, de repente, eu me transformei num homem. E aí eu nasci na manjedoura, Maria me criou junto com José, né? Então um dia eu vi o Pai. Ele não disse isso. Ele diz assim, este o tem visto. Presente contínuo. Este o tem visto. Está vendo? É isso que Tomás de Aquino chamava de graça habitual. Ou seja, o Logos, a pessoa de Jesus nunca se separou de Deus. Porque o Deus eterno é o próprio fundamento da sua existência. É maravilhoso, né? Este o tem visto. Mais um texto.
Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16, de João mesmo. O meu ensino não é meu, ou seja, não parte de mim. Está vendo? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Não é? Do Verbo, que é Deus. O último texto, capítulo 8, versículo 28. João mesmo. João capítulo 8, versículo 28. 28 e 29. Olha o que ele diz aí. Disse-lhes Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, olha o título aí que ele mais usa para ele mesmo. Filho do Homem. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olha que versículo. Ele está dizendo que ele é homem, ele está dizendo que ele é o eu sou. Sabereis que eu sou. Esse texto é muito esquisito se a gente não souber quem que é esse eu sou aqui, né? Aquele Jeová do Velho Testamento, aquele que se revelou para Moisés, eu sou o que eu sou. Olha o que ele está falando. Quando levantardes o Filho do Homem, quando vocês me crucificarem, aí vocês vão entender que eu sou aquele eu sou. Eu sou o Verbo eterno, não é? O Verbo que se fez carne. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Agora, a expressão que a gente vai se deter é aqui, a sequência. Nada e que nada faço por mim mesmo. Está vendo? Nada faço por mim mesmo. Jesus de Nazaré não é independente do Verbo, em sentido nenhum. Mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, mais uma vez no presente, não no passado. Ele não falou esteve comigo, mas agora eu me tornei um homem, agora ele está no céu e eu estou aqui. Ele não está falando isso. Ele está falando está comigo, presente. Né? Não me deixou só, porque eu faço sempre, olha outra palavra importante aí, sempre, não tem exceção, faço sempre o que lhe agrada. Está vendo? Então foi o que esse irmão chamou de graça habitual, da palavra hábito mesmo, não é? Jesus é Deus. Tudo que Jesus de Nazaré falou, ensinou, pensou, sentiu, escolheu, é a escolha do Verbo, a mente do Verbo, o amor do Verbo, a graça do Verbo. É por isso que João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A alma de Jesus, então, ela pôde expressar tudo que o Verbo é. E isso foi uma glória para ele, né? Isso foi uma glória para a natureza humana. Então, irmãos, eu creio que esses são os primeiros aspectos que a gente tem para considerar a respeito da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo. A gente vai considerar muitos outros mais. Gostaria que os irmãos retomassem isso, meditassem sobre isso, procurassem ver a importância disso, a graça disso, como João diz, né? Cheio de graça. Porque ele não foi alguém que tinha aparência humana, né? Apenas como um fantasma. Alguém que entrou na história humana, mas não entrou na história humana como um homem real. João diz nesses textos que nós lemos, de João capítulo 1, que ele está no seio do Pai, o Deus unigênito. João, quando testifica dele, diz assim: ele está no seio. João, quando reclina sobre o seu seio, lá naquela, João capítulo 13, na ceia, né? Ali no cenáculo, quando João reclina sobre o seu peito, João está tendo o privilégio de reclinar sobre um peito de um homem que em tudo expressa o que o Verbo eterno é. É por isso que João escreve esse evangelho dessa maneira. João viu isso muito de perto. Então, quando ele escreve o evangelho, ele diz assim: ele é o unigênito. Ninguém pode ser colocado do lado dele. Ele é unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João diz assim: vimos a sua glória. Irmãos, qual que é o desafio para nós durante esse tempo todo que passarmos compartilhando esse assunto aqui? É esse que João expressou. O desafio espiritual para nós é vimos a sua glória. É vermos a sua glória. É vermos quem ele é. Porque, como eu disse no início, somente isso pode nos sustentar. Nada mais pode sustentar a nossa fé. Nada. Nem a igreja. A igreja pode nos auxiliar, nós somos ajudadores uns dos outros. A única coisa que pode fundamentar o nosso ser, sustentar a nossa fé, é uma visão de Cristo. Vimos a sua glória, João fala. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, os irmãos, vejam que todos esses textos vão se abrindo para nós, à medida que nós vamos vendo quem é Cristo.
E nessa mesma proporção, a obra da cruz se abre para nós. A gente vai deixar de ter uma ideia vaga da cruz. Nós vamos ter uma visão mais profunda da cruz. Do que aconteceu? Né? Quando ele disse, então, Deus meu, por que me desamparaste? A profundidade daquela separação que aconteceu na cruz. As implicações dessa separação. A segurança que isso nos dá. A certeza da nossa salvação. O fato de que em nada dependeu dos nossos sentimentos. O Verbo executou uma obra por nós, completa, absoluta. Ele nos chamou então simplesmente para adorá-lo por essa obra, para viver à luz dela, para crescermos na compreensão dela. E quanto mais crescermos nessa compreensão, mais seremos transformados. Nós vamos deixar de ter uma vida baseada em emoções, em sentimentos. Eu acho, eu sinto, hoje eu acordei bem, então está bem. Hoje eu não fiz isso, então não está bem. Não é? Infelizmente, a grande maioria da nossa vida se baseia. Não é? A nossa fé não tem um fundamento na palavra. Nossos relacionamentos não têm um fundamento na palavra. Então são como são. Né? Frágeis, instáveis, errados. Então nós precisamos começar do princípio. Vermos a Cristo. Andarmos com Cristo. Para podermos então andarmos de forma adequada uns com os outros. Não é? Por termos então o próprio coração firmado nele. Seguro nele. Amém. Senhor, te pedimos que o Senhor nos conceda a graça, o privilégio de te vermos assim como o Senhor é revelado na tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse processo, a estarmos prontos a despir-nos de nossos preconceitos, de coisas muitas vezes que recebemos de outros e acabamos acreditando nelas sem razão nenhuma, sem fundamento nenhum. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a deixar de lado esses preconceitos e irmos na tua palavra e podemos ganhar a tua revelação, o entendimento do alto. Que o Senhor mesmo faça isso em nós, porque só o Senhor pode fazer. Nós sabemos, Senhor, que nunca podemos, na verdade, convencer uns aos outros. Isso é obra do Senhor. Que o Senhor possa realizar em nós, através do ministério do teu Espírito Santo e da tua palavra. Que o Senhor possa dar fundamento à nossa fé. Que o Senhor possa nos tornar homens e mulheres convictos, cheios de esperança, cheios de certeza, cheios de segurança, cheios de adoração. Que a nossa visão a respeito da sua pessoa possa se aclarar. É o que nós te pedimos. Queremos ver a tua glória, para que nós também sejamos transformados de glória em glória, na tua própria imagem. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus.